lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, amém. Louvado e engrandecido é o teu santo e bendito nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por tua palavra, conforme dita, que é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Senhor, possamos nós entender com maior intensidade todo o poder da tua palavra. Porque se novamente eu ler esse versículo e o Senhor me iluminar, e for lâmpada e luz, eu entenderei a profundidade, o poder que a tua palavra tem. Muitas vezes, Senhor, negligenciamos a tua palavra, mas não podemos cometer esse erro, esse pecado, porque assim, fazendo, muitos pereceram. Mas aquele que é fiel, que ouve e pratica, diz a tua palavra, que é abençoado e em tudo é bem-sucedido. Nesta noite, querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos entender o que lemos e ministrar à igreja. E aí, Senhor, eu careço de lâmpada e luz, eu careço da iluminação do Espírito Santo para falar do teu amor e ministrar à igreja nesta noite. Abençoa, Senhor amado, as pessoas que vieram. Toca, Senhor, naqueles que não vieram. Abençoa também as pessoas que nós temos colocado em oração, as pessoas que representamos, Senhor, aqui nesta hora, e opera maravilhas em nosso meio. Seja o teu nome, Jesus Cristo, engrandecido uma vez mais, e o teu Santo Espírito possa me usar para falar à igreja nesta hora em teu nome. Assim oramos e te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Uma vez eu conversava com uma irmã acerca da palavra de Deus, e ela dizia assim: pastor, o que eu quero ver é fogo, o que eu quero ver é Pentecoste. O senhor se lembra da palavra de Pentecoste? Porque Pentecoste é poder, derramamento de poder sobre as vidas, é milagres acontecendo, é tudo mais. E eu ouvia a irmã atentamente na sua fé, no seu desejo de ver a igreja incendiar pelo poder de Deus. Isso é maravilhoso, sim. Seria bom que em cada culto, em cada reunião evangélica, Deus derramasse poder como derramou no dia de Pentecoste. Mas eu me lembrei para falar com aquela irmã naquela oportunidade seguinte. Falei, é verdade. Atos registra, o livro de Atos registra que os irmãos estavam reunidos no meu lugar quando desceu fogo do céu, e aquelas pessoas, ao serem visitadas pelo Espírito Santo de Pentecostes, elas passaram a falar em outras línguas, e algumas não entendiam, a maioria delas não entendia o que estava acontecendo. Chegaram a sugerir que algumas pessoas estavam bêbadas, mas foi nesta oportunidade que o apóstolo Pedro levantou a sua voz e começou a pregar a palavra de Deus e a dizer para todas aquelas pessoas o que aquilo significava, que manifestação era aquela para gerar tamanho poder. E foi aí, e só depois então dele ter pregado a palavra de Deus, é que quase 3.000 almas aceitaram Jesus. E eu disse para ela: houve a manifestação poderosa naquele momento do dia de Pentecostes, mas as pessoas aceitaram Jesus depois que pregou a palavra. Então eu disse para ela: não é o contrário. Primeiro você prega a palavra e depois Deus manifesta poder, porque sem palavra você não conhece poder. Sem palavra você não conheceria Cristo e portanto você também não seria salvo. A palavra de Deus é poder. Neste único versículo que lemos hoje aqui, acerca da palavra de Deus está escrito
que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu comecei a meditar nesse versículo para entender. Lâmpada e luz. A palavra é lâmpada e também é luz. A lâmpada, biblicamente falando, significa mandamento. Então vamos falar de mandamento, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mandamento para os meus pés é a tua palavra, regras, mandamentos pelos quais eu devo andar para não me perder, para ser abençoado. Lâmpada aqui, nesse sentido bíblico, tem esse significado. Eu preciso ver essa lâmpada, esse mandamento, para eu andar segundo o que ele ensina, para eu melhor me conduzir nesta vida. Caso contrário, eu vou andar em escuridão. Eu não conheço as regras, eu não sei o que fazer. É como estar num lugar escuro e desconhecido. Se eu tentar andar, eu vou tropeçar, eu vou cair. Se tiver uma armadilha, eu serei preso por ela. Se houver um abismo, eu vou cair e vou perecer. Porque eu não tenho lâmpada, eu não tenho mandamento, regras para me portar naquela situação. Vou dar um exemplo. Se apagar a luz dessa igreja, eu sei como eu devo me portar para chegar até minha esposa e meus filhos. Eu vou imaginar, a luz está apagada, não está acesa, estou em escuridão. Entretanto, eu sei que eu posso colocar as mãos e apalpando, descendo pelo púlpito, e quando chegar no terceira fileira de banco, eu vou encontrar meu filho, minha filha e minha esposa. E assim eu posso me programar, porque conheço o ambiente, através do conhecimento das regras que eu vou seguir e vou chegar até eles. Mas imagine num lugar, numa floresta, à noite, completa escuridão, e você não conhece nada daquele lugar. Tudo é um grande perigo para a sua vida. Você não sabe onde chegar, para onde se deslocar. Onde está o perigo? Onde eu estou pisando? É como o ímpio, que vai perecendo na escuridão sem saber aonde pisar. E num dado momento pode ser ceifado sem que haja cura, sem que haja salvamento. Mas se você conhece, se você tem regras para seguir, você por elas tem chance de prevalecer, porque você está obedecendo a alguns mandamentos. Vamos colocar outra situação, mesmo durante o dia. Você no deserto, ou em alto mar, você não conhece nenhum nem outro. A lâmpada não precisa estar acesa, porque a lâmpada aqui que eu estou exemplificando, tirando da Bíblia o seu significado, é mandamento, são regras para serem seguidas. Se você, num deserto então, não conhecer regras de sobrevivência, você vai perecer por falta de água. Se você não souber onde encontrar o horário certo para caminhar, e todas aquelas regras de sobrevivência que às vezes você vê na televisão, que os especialistas te ensinam: olha, nesta situação você porta assim ou assado, você segue esta regra, esse mandamento, e aí sim você terá a chance de sobrevivência. Ou você em alto mar. A pessoa que não conhece o mar se desespera em alto mar, porque ela diz assim: agora eu não vejo mais nada, só água. Eu não sei o que vem da profundeza para me atacar. Até quando eu vou aguentar estar flutuando por sobre essas águas? Você se assusta. E a pessoa desesperada, ela se torna presa mais fácil da situação. Está pronta para sucumbir mesmo, para morrer. Por qual motivo? Porque ela está despreparada. Os mandamentos para sobrevivência em alto mar, ela desconhece. Mas quando conhece, a chance é grande. E nós conhecemos aqui, eu e minha família, um irmão lá no Piauí que era pescador, e que ele naufragou
em alto mar. O barco dele afundou. Mas ele conhecia todo o mapa náutico. Ele sabia por onde passavam as correntes. E ele aproveitou uma delas para ir boiando ele e um colega, porque ele sabia onde essa corrente ia chegar. E levou dias. Mas ele sobreviveu, porque ele conhecia regras, mandamentos. Se eu fizer assim, eu vou sobreviver. Ele correu risco, naturalmente, mas teve chance. E está vivo para contar o caso. Se fosse eu, que não conheço o mapa náutico, não sei onde passam as correntes, não conheço as regras, os mandamentos que poderiam me livrar daquela situação, certamente eu pereceria por desconhecê-los. E a Bíblia está dizendo aqui que a palavra é lâmpada, a palavra é mandamento, para que você tenha a chance de sobreviver. Caso contrário, você pode perecer. Versículo 1 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para o meu caminhar, para que eu saiba onde eu vou pisar. É a palavra, é mandamento. Se eu sigo esses mandamentos, eu tenho chance. Se eu não sigo esses mandamentos, eu perecerei. É isso que diz a Bíblia nesse versículo. Eu comecei a meditar, mas logo depois vem assim, na segunda parte do versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, a lâmpada pode estar apagada, ela não teria muito efeito. Mas quando há luz, há uma diferença. No sentido bíblico, significa instrução, conhecimento. Eu posso ter um mandamento na minha mão, que aqui é a palavra de Deus que eu estou falando, e entretanto, não ter conhecimento dela. O que ela me proporciona? Qual é a bênção que ela promete para mim, a profecia que está contida para mim e para você? E não tomar posse desse entendimento, desta instrução, porque lâmpada é mandamento, agora a luz é conhecimento deste mandamento. Eu estou pregando a palavra, ensinando a palavra, o significado dela. O significado dela é instrução, que você retém para quando estiver numa situação de risco, você não só conhecer, não só saber que existe, mas ter conhecimento do que ela te proporciona para você se salvar incólume de situações adversas. É isto que é a luz para os meus caminhos. E a Bíblia diz assim, que além de ser lâmpada, mandamento, é também luz, é instrução, para que você conheça e dela faça uso na vida ou no risco da morte, na eternidade. Sempre a palavra de Deus, porque ela não passará jamais. É palavra que se cumpre, é palavra que permanece para sempre. A Bíblia diz assim: passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passa, porque a palavra é lâmpada e a palavra é luz. Num único versículo, Deus começou a me mostrar todas essas coisas, para que eu entendesse. Caso contrário, se eu não conhecesse lâmpada, mandamento, e o Senhor não me desse luz, eu não poderia falar desse versículo, porque através dessa iluminação do Espírito Santo, eu entendi o que é luz, a instrução que eu estou passando e que também recebi do Espírito Santo. Eu tive que trilhar alguns caminhos na minha vida, e numa fase delas, eu passei por uma situação que dá para exemplificar aqui o que é lâmpada, o que é luz na minha vida. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu não conhecia, não tinha essa igreja, não conhecia minha esposa, não tinha meus filhos, e eu vivi uma situação muito terrível, porque uma experiência espiritual que muitas pessoas passam, às vezes não dizem que passam, mas eu passei. Se tratava da seguinte situação: quando eu ia dormir,
me sufocando na cama, no leito. E eu vi a hora de sucumbir, de morrer. E eu lembro que isso acontecia muitas vezes. E quando ele tinha muito mais força, eu estava num terreno que eu não conhecia. Eu queria lutar, mas não tinha força para poder vencê-lo. Um dia eu estava pregando sobre isso numa igreja. E vi o menino chorando. E falou comigo assim: pastor, eu passo por tudo isso. E os meus pais não sabem que eu passo por isso. E eu fiquei muito comovido com aquilo, porque eu passei essa situação quando criança e depois como homem. E aí eu deitava e vinha novamente. Isso aconteceu muitas vezes. Um dia foi tão forte, eu mal acabara de deitar e ele veio e começou a me sufocar. E eu comecei a mergulhar num buraco escuro, numa velocidade muito grande. E eu olhava para cima e eu vi que a luz, que a claridade ia subindo e virando um pequeno ponto. Eu falava assim: se essa pequena luz apagar, eu não volto mais, eu estou morto. Mas eu conhecia o mandamento, conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia a lâmpada, como estou hoje aqui exemplificando. E também conhecia a luz. Eu tinha instrução. Eu vivi, cresci numa igreja, na escola dominical. Quando criança, minha mãe ensinava a palavra de Deus para mim, como eu faço com os meus filhos, como eu faço com a igreja. E quando chegava naquele limite em que eu pensava: agora acabou-se tudo, eu lembrava da instrução que eu tinha e sabia que se eu clamasse pelo nome poderoso de Jesus, eu sairia daquela situação. Então, quando tudo parecia não ter mais jeito, eu clamava pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Então, a velocidade que eu ia aumentava muito de volta, me trazendo de volta, e eu me achava novamente no meu leito. Escapava. Quando eu voltava ao meu estado normal, coração disparado, eu tinha que controlar a minha respiração para não morrer, porque batia assustadoramente, eu segurando a respiração até me acalmar. E passava aquele tempo. Um dia Jesus me revestiu. E quando este demônio entrou novamente no meu quarto, o Senhor me deu autoridade e me deu o privilégio de não só expulsar, mas de usar meu corpo, me movimentar e partir para cima dele, e ele nunca mais voltou a me atormentar, porque eu conheci a lâmpada, mandamento, e conheci a luz, que é a instrução. Eu sabia que luz maior é Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer lâmpada, diga assim: lâmpada, mandamento. E precisamos conhecer luz. Digam luz. Instrução. A palavra de Deus é uma e outra coisa. O que adiantaria você com lâmpada, com uma lanterna, num lugar escuro, sem pilha ou sem bateria? Você saberia se localizar num lugar desconhecido ou não colocar os pés no perigo? Você precisa ter lâmpada, precisa ter mandamento, mas precisa ter bateria, ter pilha para acender essa lâmpada que é luz, que é instrução, para você então saber se conduzir nessas situações. Você num lugar perdido com instrumento de localização, é fácil. Você atravessa uma cidade que você nunca viu, pelo GPS programado para você chegar em algum lugar, mas sem essa instrução você não chega, você se perde, porque nós precisamos de mandamento. Saber que ele existe, mas saber como utilizá-lo e utilizá-lo em nosso favor. Deixa eu dizer uma coisa: sem palavra de Deus, você não tem discernimento de coisa alguma. Esta palavra que te ensina, que te localiza, que um dia vai te levar para a eternidade, porque esta palavra é lâmpada e é luz, e esta palavra te leva para o único caminho que chega a Deus. Na vida, você tem vários caminhos para seguir. Você vai para um lado, você vai para o outro, você aprende com erros e acertos. Mas quando se trata da ida para a eternidade, você tem que usar todos os recursos da palavra para chegar no único caminho. E Jesus diz assim: eu sou este caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a eternidade em coisa alguma, se não for por mim. E você só conhece Jesus através da sua palavra. É por isso que essa igreja valoriza, essa igreja reverencia a palavra, porque está escrito: ela é lâmpada para os meus pés, para o meu caminhar, e é a tua palavra
Você, meu amado irmão, precisa tomar posse desta palavra nesta noite. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando eu vim pregar, o Senhor me deu assim, que eu ouvi esse versículo mais uma vez. E comecei a meditar nele. Para te dizer que lâmpada é a palavra de Deus. E ela também é luz para te conduzir, te fazer entender como é que você vai agir nas diversas situações que se apresentam na sua vida, para você ser vitorioso, ser vitoriosa, e um dia ir morar com Jesus para todo sempre na glória. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria, queridos irmãos, dar um aviso